pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje então para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é a nossa aula de número 16. Eu sou a professora Paula e, como sempre, eu vou pedir para que vocês separem alguns materiais para que a gente possa iniciar então a nossa aula. Um caderno, algumas folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, um apontador e quem tiver um dicionário. Peço também para que vocês se organizem aí, façam as anotações da data da aula, língua portuguesa, para que você se organize no momento dos seus estudos posteriormente. Vou dar um tempinho aí para sua organização e nós já voltamos. Muito bem, pessoal, tudo organizado, vamos iniciar então a aula relembrando um pouquinho o que vocês viram na aula anterior, certo? A aula anterior foi com a professora Itamara e vocês então retomaram, né, algumas características do gênero textual editorial. Também falaram um pouquinho sobre os tipos de textos que vocês encontram no campo jornalístico. A professora Itamara trouxe para reflexão, né, o título do texto, que é Foco e Gestão do Tempo, como produzir mais e viver melhor. Então, primeiro vocês fizeram essa reflexão a partir desse título e, posteriormente, vocês fizeram, então, a leitura desse texto, ok, pessoal? Na sequência dessas aulas que nós vamos iniciar hoje, que é uma sequência de 4 aulas, a professora Itamara vai retomar com vocês esse texto que vocês fizeram a leitura na aula anterior, certo? Para a aula de hoje, eu trouxe aqui para nós observarmos e refletir um pouco 2 imagens. Na primeira imagem aqui, eu tenho várias pessoas que parecem estar conectadas, certo? De alguma forma, interagindo então com o mundo digital. Na segunda imagem, nós temos ali, né, 3 jovens, cada um com o seu celular na mão. Olhando um pouquinho para essas imagens, né, observando o que ela nos traz, tenta descobrir aí em casa qual poderá ser o tema do texto da aula de hoje. Vou dar um tempinho para você pensar, refletir um pouco acerca dessas imagens. Muito bem, pessoal. Pensaram um pouquinho sobre as imagens? Então, guardem essa reflexão aí com vocês para que vocês possam depois fazer uma relação com o texto que nós vamos começar a ler agora. Então, eu trouxe aqui para vocês um texto que tem como título Dependência digital prejudica a saúde de adolescentes. Logo embaixo, no subtítulo, diz assim: trabalho realizado pelo Adolescentro auxilia famílias a moderar o uso de eletrônicos. Esse texto, então, da nossa aula de hoje é uma notícia, certo, pessoal? Como diz aqui no subtítulo, o Adolescentro
é uma unidade, né, de rede pública de saúde lá do Distrito Federal que oferece assistência para adolescentes, né? Tanto os serviços ambulatoriais quanto todo e qualquer tratamento que seja de demanda de saúde mental, certo? Vamos entender e compreender um pouquinho melhor no decorrer da leitura do texto. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos, em especial o celular, tem sido objeto de reclamação recorrente dos pais de adolescentes. Em casos extremos, o usuário não consegue viver sem o equipamento. Quando fica longe do aparelho, o jovem ou a garota sente sintomas físicos e psíquicos pela falta do objeto. Esse tipo de comportamento é descrito pelos pais com filhos em acompanhamento no adolescentro e que não sabem como agir diante da situação. Mesmo não havendo um grupo de trabalho específico sobre o tema, a dependência tecnológica está presente na maioria dos atendimentos. Muitas vezes, a queixa que vem não é diretamente sobre a dependência tecnológica. Ela é consequência de um isolamento, de um processo depressivo, de um processo de fobia social, dificuldade de interação. Outras vezes, ela é a causa, confirma a assistente social Ana Miriam Garcia Barbosa, que trabalha há 16 anos com esse público. Isolamento. Do alto da sua experiência com os jovens, Ana Miriam esclarece: os meninos ficam tão interessados, tão compulsivos, tão dependentes, que passam a ter disfunções. Não querem mais ir à escola, para eventos de família. Buscam ficar sozinhos, mas só se tiver internet livre, um celular ou um computador disponível também. O adolescente acolhe diariamente pelo menos 10 novos adolescentes com idade entre 12 e 18 anos incompletos. Eles são encaminhados por escolas, por médicos das unidades básicas de saúde, UBS, e ainda há os que chegam por demanda espontânea. A assistente social Ana Miriam afirma que não há uma medida de tempo ideal para evitar a dependência tecnológica. Segundo ela, tudo depende da preservação das funcionalidades, ou seja, o uso de eletrônicos não deve afetar o rendimento nos estudos, o sono ou o convívio social. A assistente também alerta para os prejuízos que uma abordagem agressiva e radical por parte dos pais pode trazer. A orientação é diminuir as horas, fazer uma redução de danos e não simplesmente tirar tudo. A gente trabalha muito com o controle parental, no sentido de poder regular o sono, regular o horário, sugere. Dependência digital. Em 18 de junho de 2018, a Organização Mundial da Saúde, OMS, reconheceu o distúrbio de jogo no Código Internacional de Doenças, CID. Com isso, a OMS passou a considerar como doença a dependência digital e a nomofobia, que é o medo irracional de estar sem celular ou aparelho eletrônico no geral. São doenças relativamente recentes, que surgiram em função das mudanças e dos avanços tecnológicos da e na sociedade. Um levantamento aponta que 176 milhões de pessoas no mundo são viciadas em tecnologia. A dependência está relacionada ao vício em outras tecnologias, como computadores e videogames. Ou seja, quanto maior a dependência digital, maior a fobia. Em casos extremos, a dependência digital pode ser comparada ao uso de uma droga que, quando o usuário se vê sem ela, pode apresentar sintomas como taquicardia, sudorese, irritabilidade, impaciência e pânico. Muito bem, pessoal. Finalizamos então a leitura do nosso texto. Antes de nós começarmos a analisar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nele, eu quero trazer para vocês o suporte desse texto.
Isso quer dizer o quê? De onde o texto foi retirado. Então, como suporte, nós temos esse site, né, que é a página da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, essa notícia foi retirada desta página, certo, pessoal? É o suporte do texto. Vamos seguir, então, para a primeira questão da nossa aula. Qual é o assunto principal do texto? Aqui eu trago 3 opções, então, para vocês. Letra A. Adolescentes são encaminhados por escolas para tratamento da dependência tecnológica. Letra B. Adolescentro ajuda adolescentes a superar a dependência digital e as famílias a controlar o uso dos aparelhos. Letra C. O reconhecimento da dependência digital pela OMS como uma doença. Então agora eu quero que vocês prestem bem atenção nas suas opções, marquem a correta, na sequência nós voltamos para conferir. Muito bem, pessoal, vamos conferir então a resposta dessa questão número 1. A letra A diz assim: adolescentes são encaminhados por escolas para tratamento da dependência tecnológica. Eu trouxe um trecho do texto aqui que diz assim, ó: o adolescentro acolhe diariamente pelo menos 10 novos adolescentes com idade entre 12 e 18 anos incompletos. Eles são encaminhados por escolas, por médicos das unidades básicas de saúde e ainda aos que chegam por demanda espontânea. Então aqui eles não são encaminhados apenas pelas escolas, né? Além de o encaminhamento não ser feito apenas pelas escolas, esse também não seria, né, o assunto principal, né, que a notícia traz pra gente. A letra B. Adolescentro ajuda adolescentes a superar a dependência digital e as famílias a controlar o uso dos aparelhos. Para a gente analisar essa segunda opção, a letra B, eu trouxe aqui o título do texto, né, o título da notícia, junto com o subtítulo. Vamos ler e prestar bem atenção. Ó. Dependência digital prejudica a saúde de adolescentes. Trabalho realizado pelo Adolescentro auxilia famílias a moderar o uso de eletrônicos. Então, como vocês já estudaram o gênero textual notícia, né? Nós já lemos muitas notícias no decorrer das aulas, certo? Vocês devem se lembrar que geralmente no título e no subtítulo de uma notícia vai vir a informação, o assunto principal que aquela notícia vai tratar, certo, pessoal? E é justamente isso que comprova pra gente, né? Que comprova então que a letra B
seria a resposta correta, quando diz: Adolescentro ajuda adolescentes a superar a dependência digital e as famílias a controlar o uso dos aparelhos. Então, nós temos no título falando sobre a dependência digital dos adolescentes e no subtítulo, né, dizendo que o Adolescentro auxilia as famílias. Então, essas duas informações já constam no título e no subtítulo, certo? Fazendo então com que a letra B seja a resposta correta. Mesmo assim, vamos verificar a questão C. O reconhecimento da dependência digital pela OMS como uma doença. Esta é uma informação que consta também na notícia, lá nesse trecho, ó. Em 18 de junho de 2018, a OMS reconheceu o distúrbio de jogo no Código Internacional de Doenças. Com isso, né, passou a considerar como doença a dependência digital e a nomofobia. É uma informação, sim, que está presente no texto, mas essa informação não é o assunto principal do texto. Então, a questão correta é a letra B. Vamos seguir para a próxima questão. Segundo o texto, a dependência digital causa alguns sintomas nos adolescentes. Quais são eles? Então, agora, relembre a leitura que nós fizemos. Quais os sintomas daquele adolescente, né, que tem essa dependência digital? Vamos então verificar quais são os sintomas, né, causados pela dependência digital. Isolamento, dificuldade de interação, taquicardia, sudorese, irritabilidade, impaciência, pânico. Então, olhem só, lá no texto, né, eu trouxe os trechos que trazem então esses sintomas, certo, pessoal? Como aqui, ó, taquicardia, sudorese, irritabilidade, impaciência, pânico. E esse outro trecho onde mostra lá o isolamento, certo? Fobia social, dificuldade de interação. Então, tudo isso são sintomas causados pela dependência digital. Um dos sintomas é a sudorese. Você já ouviu falar sobre isso? Eu trouxe aqui para vocês o significado, imaginando que talvez alguns de vocês não soubessem, né, o que significa a sudorese, né? Então, a sudorese nada mais é que a transpiração, a eliminação de suor através da pele, em que há secreção de suor, né? Sudorese excessiva. Então, a pessoa fica, né, tão ansiosa que ela começa a suar. Sudorese nada mais é do que você suar, é o suor excessivo, certo, pessoal? Vamos seguir então para a próxima questão. Quando fica longe do aparelho, o jovem ou a garota
sente sintomas físicos e psíquicos pela falta do objeto. Dos sintomas citados no exercício anterior, quais são físicos e quais são psíquicos? Então, nós temos dois tipos de sintomas aí, os físicos e os psíquicos. Daqueles que nós vimos no exercício anterior, quais deles, vocês vão aqui, né, fazer uma listinha, quais deles são sintomas físicos e quais são psíquicos. Já voltamos então para conferir. Vamos ver então, pessoal, quais daqueles sintomas são físicos e quais deles são psíquicos. Então, os sintomas físicos, nós temos o taquicardia, que é aquela aceleração que dá, né, no coração quando a gente fica ansioso, certo? A sudorese, que já vimos o que significa. E dos psíquicos, a gente tem a dificuldade de interação, a impaciência, o pânico e a irritabilidade. Ok, pessoal? Confiram aí com o que vocês fizeram, façam a correção, para que a gente possa então seguir para a nossa próxima questão, que é a questão número 4. Na questão número 4, eu trouxe aqui esse trecho do texto. Vamos fazer então a releitura. O adolescentro acolhe diariamente pelo menos 10 novos adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos incompletos. Eles são encaminhados por escolas, por médicos das unidades básicas de saúde e ainda há os que chegam por demanda espontânea. Vocês perceberam que nós temos ali no trecho uma expressão que está destacada, né? Que é demanda espontânea. Eu quero saber aqui qual dessas opções, certo, está relacionada àquela expressão. Então, a expressão destacada quer dizer que alguns adolescentes vão até o adolescentro pedir ajuda por conta própria. Letra B, alguns adolescentes são levados à força para o adolescentro, ou alguns adolescentes são encaminhados pelos pais para fazer tratamento. Então, verifique a opção correta e a gente já volta para fazer a correção.
conferir então esta questão. Então a expressão lá, demanda espontânea, ela quer dizer que alguns adolescentes vão até o adolescentro, né, que é aquela unidade de saúde específica, para pedir ajuda por conta própria, né, sem que ninguém os leve até lá, né, eles não são obrigados ali a ir até lá, eles vão por demanda espontânea, por conta própria, certo? Que é muito ao contrário do que diz a letra B, quando diz que eles são levados à força, né? E também a letra C, quando diz que eles são encaminhados pelos pais. Não, ninguém leva eles vão por conta própria. Eles mesmo percebem que eles estão precisando de ajuda e por conta própria, né, por demanda espontânea, eles vão até esta unidade. Seguindo então, próxima questão. Em casos extremos, o usuário não consegue viver sem o equipamento. Quando fica longe do aparelho, o jovem ou a garota sente sintomas físicos e psíquicos pela falta do objeto. Nessa questão, eu vou pedir para que você reescreva esse trecho que foi retirado do nosso texto, certo? Como se ele estivesse se referindo a mais de um usuário. Aqui ele diz lá em cima, ó, em casos extremos, o usuário. Então, nós temos aqui apenas uma pessoa, né, que está ali utilizando, né, o aparelho. E se fossem mais, né, de um usuário? Como que ficaria esse trecho? Então, você vai reescrever, fazendo as alterações, as adequações necessárias. Vamos conferir então para ver como ficou essa reescrita, pessoal? Então, olhem lá. Em casos extremos, os usuários não conseguem viver sem os equipamentos. Quando ficam longe do aparelho, os jovens ou as garotas sentem sintomas físicos e psíquicos pela falta dos objetos. Então, eu quero que vocês observem essas palavrinhas todas que estão aqui em azul na sua tela, na resposta, ok, pessoal? Vocês perceberam que foram elas que alteraram, foram elas que mudaram, certo? Quando nós fazemos essas alterações, né, para que as palavras se combinem entre si, nós chamamos isso de concordância, certo? Que nada mais é, né, o princípio linguístico que orienta essa combinação entre as palavras dentro de uma frase. E nós, na língua portuguesa, nós temos a concordância nominal e a concordância verbal. Vamos entender cada uma delas. Pessoal, então vamos falar agora sobre a concordância nominal. Então, a regra geral da concordância nominal
diz que os termos que acompanham o substantivo, que são aquelas palavras que nomeiam as coisas, certo? Eles devem concordar com ele, tanto em gênero quanto em número, né? Então, as palavras que acompanham os substantivos geralmente são os numerais, os artigos, os adjetivos, né? Pronomes. Elas devem, então, concordar, elas devem estar combinando com o substantivo, tanto no gênero, masculino ou feminino, quanto no número, plural ou singular. Vamos ver um exemplo para que vocês entendam um pouquinho melhor. Em casos extremos, o usuário não consegue viver sem o equipamento. Então, nós temos aqui a palavra casos, que é um substantivo, certo? Masculino, e ele está no plural. Logo, a palavra que está acompanhando esse substantivo, que é a palavra extremos, que é um adjetivo, ele também tem que estar no masculino e também tem que estar no plural. Então, isso seria concordância nominal, certo? Então, o adjetivo está concordando com o substantivo, está combinando com o substantivo ao qual ele se refere. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho a palavra usuário, que é um substantivo masculino e que está no singular. Logo, o, que é um artigo, também deve estar no masculino e também deve estar no singular. Ele deve estar concordando, então, com o substantivo ao qual ele se refere. Nós fazemos isso automaticamente, né, pessoal? A gente não pensa muito para fazer isso quando nós falamos ou quando nós estamos escrevendo, produzindo um texto, certo? Em alguns momentos a gente dá, né, aquela derrapada, né? Por isso que é bom estarmos sempre atentos. Então, isso seria a concordância nominal. Agora, a concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. E quando o sujeito está no plural, o verbo também deve estar no plural, certo? Aqui, para a gente entender, a gente tem que relembrar de outros conceitos que já estudamos, que seria o conceito de sujeito, né? O que é um sujeito dentro de uma frase, dentro de uma oração? O sujeito é aquela pessoa, aquele objeto sobre o qual nós estamos falando dentro daquela oração, certo? Então, para que a gente entenda melhor, nesse exemplo aqui, ó. Quando fica longe do aparelho, o jovem ou a garota sente sintomas físicos e psíquicos pela falta do objeto. De quem que nós estamos falando aqui? Estamos falando do jovem ou da garota, certo? Então, logo, o jovem ou a garota é o sujeito desta oração, ok, pessoal? E esse sujeito, ele encontra-se no singular. Eu estou falando o jovem, né? Ou a garota. Então, está no singular. Agora, para que haja concordância verbal, os verbos dessa oração, eles devem estar concordando com o sujeito. Se o sujeito está no singular, os verbos, que no caso é fica e sente, também devem estar no singular. Olhem lá, certo, pessoal? Então, o jovem fica, a garota fica, né? O jovem sente, a garota sente. Isso, então, nós chamamos de concordância verbal, quando os verbos estão concordando com o sujeito da oração. Ok, pessoal? Vamos seguir, então, para o nosso próximo texto, né? Agora eu trouxe aqui para vocês uma tirinha que diz o seguinte. Nós temos ali o Armandinho, né, no primeiro quadrinho, conversando com o seu colega que está de costas para ele, segurando um celular na mão. E o Armandinho fala assim: é recreio, vem brincar com a turma. O colega responde: agora não dá. No terceiro quadrinho, o colega pergunta para ele: quer jogar? Vamos então fazer a interpretação dessa tirinha para a gente compreender um pouquinho melhor ela.
Que relação podemos estabelecer entre a notícia lida e a tirinha? Então, primeiramente, vamos fazer, né, essa comparação, estabelecer essa relação entre esses dois textos, entre a notícia que nós lemos e essa tirinha do Armandinho. Então, pense, né, nas informações que a notícia trouxe, né, e também na leitura da tirinha que nós acabamos de fazer, para que você estabeleça, então, esta relação. Vamos ver então, pessoal, qual é a relação que existe entre os dois textos que nós lemos na aula de hoje. Os textos se relacionam em relação à sua temática, que é o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, principalmente o celular, por jovens, além de mostrar uma das consequências disso, que é a falta de interação. Então, tudo isso, todas essas informações estavam presentes lá na notícia, né? A notícia falava sobre a dependência digital, sobre o uso excessivo de aparelhos eletrônicos e também, né, sobre as consequências desse uso, certo, pessoal? Vamos voltar aqui um pouquinho na tirinha para a gente verificar. A gente tem aqui o amigo do Armandinho vidrado ali no celular, certo? Dessa forma, ele deixa de brincar, ele deixa de interagir com os seus colegas no momento do recreio, certo? E o Armandinho, muito chateado, né? Querendo que o amigo fosse brincar com ele, lá no finalzinho, quando o amigo pergunta se ele queria jogar, ele pega o celular e joga longe, né? Com a intenção de que o amigo então fosse brincar com ele, ok? Vamos seguir então a nossa aula para a próxima questão. As tirinhas, em sua maioria, apresentam humor ou ironia. Podemos dizer que o humor da tirinha lida está no fato de Armandinho não entender que o amigo queria brincar, do amigo não querer brincar para ficar jogando no celular ou Armandinho arremessar para longe o celular do amigo. Então essa tá tranquilo, pessoal, eu vou dar um tempinho e para vocês a gente já volta para conferir.
Vamos ver então, pessoal, a resposta correta em relação, né, ao humor da tirinha. Então, o humor da tira está presente no fato do Armandinho, né, lá no último quadrinho, arremessar para longe o celular do amigo, jogar o celular do amigo, certo? Na letra A, quando diz que o Armandinho não entende, né, que o amigo queria brincar, não, porque na verdade o amigo nem queria brincar, né, ele queria continuar ali e ficar no celular, ok? E na letra B, do amigo não querer brincar para ficar jogando o celular. Isso realmente acontece na tirinha, mas não é o que gera o humor na tira, certo, pessoal? Vamos então para a última questão da nossa aula, questão número 8, que diz o seguinte. No terceiro quadrinho, quando o amigo de Armandinho pergunta, quer jogar? Ele tem uma intenção, mas Armandinho entende de outra forma. Explique o sentido dado a essa pergunta de acordo com cada um dos personagens. Então, cada um entende de uma maneira essa pergunta, né? O menino fez a pergunta com uma intenção. O Armandinho entendeu essa pergunta de outra forma. Eu quero que você explique isso para mim, então, o entendimento de cada um dos personagens em relação a essa pergunta. Vamos lá, pessoal, conferir então essa questão? Então, olhem lá o que eu trouxe aqui para vocês. O amigo estava perguntando se Armandinho queria jogar no celular, mas o Armandinho, como queria brincar com ele, entendeu que ele poderia jogar fora o celular, pegar o celular e jogar ele fora, né? Arremessá-lo para longe. Certo, gente? Confiram aí com a resposta de vocês, façam a correção direitinho. E para finalizar a nossa aula, eu vou deixar aqui algumas questões para que a gente reflita um pouco sobre elas em casa, certo? Você conseguiria ficar sem usar o celular por um dia? Quanto tempo você passa no celular ou em algum aparelho eletrônico durante o seu dia? Como o mundo digital influencia na sua vida? Então, são questões importantes para a gente parar um pouquinho, refletir um pouquinho em relação ao uso, né, excessivo desses aparelhos digitais, né, dos celulares, tablets, computadores e como isso influencia, né, na nossa vida. A nossa aula fica por aqui. Até a próxima e cuidem-se!